Olá a todos, uma vez mais estamos reunidos para que a gente possa estudar o livro da Gênese. Chamamos de a nossa sala de estudo do livro da Gênese de Allan Kardec. Hoje, segunda-feira, dia 18 de abril. E dando sequência, né, a gente viu a introdução, viu até o índice, né, na semana passada, e agora entramos no livro da Gênese segundo o Espiritismo, no capítulo 1, a natureza da revelação espírita. Então vamos lá, fazendo essa nossa... Só um momentinho. Agora sim. Sim. Então, a Gênese, segundo o Espiritismo, como a gente já tem comentado, nós estamos estudando o livro que é baseado no original, né, do livro, a Gênese, e nós estamos aqui agora tratando exatamente da natureza da revelação espírita. É o primeiro capítulo. Bom, nós vamos entender exatamente o que é revelação. E depois, uma vez entendido isso, nós vamos entender a revelação espírita, ou vice-versa. Então, quando Kardec se refere a isso, ele, no item 1, ele fala assim, podemos considerar o espiritismo uma revelação? Ele faz uma série de perguntas para a gente, para levar a gente a buscar, assim, o entendimento, né? Nesse caso, qual é o seu caráter? Então, qual é o caráter dessa revelação do espiritismo? Em que se baseia a sua autenticidade? No que nós podemos dizer? Ele é autêntico, ele é real, ele é verdadeiro? A quem e de que maneira ela foi transmitida? Então, como é que chegou até nós essa revelação? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico da palavra. Liturgia tem a ver com religião, com ritual, mas assim, e principalmente a religião católica, né, que tem as suas liturgias, né, que tem os seus rituais, né? Ou seja, em todos os pontos, o resultado de um ensino oculto vindo do alto, ele veio do alto, veio da divindade, né? É definitiva ou suscetível de modificações? Então, ela veio pronta ou a gente vai ver mudança nela? Trazendo aos homens uma verdade absoluta, a revelação não teria como efeito impedi-los de usar as suas faculdades, já que os pouparia trabalho da pesquisa. Então, será que não está tirando do homem a oportunidade, ou dos homens a oportunidade de entender isso, de teorizar sobre isso, de conhecer sobre isso? Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Porque isso nós já vimos, né? Kardec já nesse ponto, o livro dos espíritos já existe. Então ele fala, então será que realmente os espíritos estão falando algo que é infalível se eles não são infalíveis? Né? Qual a utilidade da moral que pregam se essa moral não é outra senão a do Cristo já conhecida? Então, por que de novo trazer isso, já que a moral do Cristo está aí? Né? Quais são as verdades novas que eles nos trazem? O que vem de novidade por aí? O que é essa revelação? O homem precisa de uma revelação? Ou ele poderia, ele mesmo, descobrir tudo aqui? Não poderia encontrar em si mesmo, em sua consciência, tudo o que necessita para se conduzir? Então, essas são as questões que devemos considerar. Então, baseado nisso, Kardec introduz isso, né? E ele vai nos levando a pensar. Aí ele fala assim, bom, primeiro, qual o sentido da palavra revelação? Aí ele vai lá na origem da palavra, né, no dicionário, revelar, derivada do termo véu, velar, véu, né, de velo, né? Então, o velum do latim significa literalmente remover o véu e, no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, imaginem um objeto que está aí perto de vocês, aí tem um pano em cima. Então, quando ninguém sabe o que tem embaixo, né?
Aí, quando levanta esse véu, esse pano, aí aquele objeto é revelado. Então, essa é a origem da palavra, né? Então, é descobrir, fazer conhecer uma coisa que é desconhecida, que ainda está secreta aos olhos. Em seu significado mais comum, emprega-se em relação a toda coisa ignorada que é divulgada, a toda ideia nova que nos coloca a par do que não sabíamos. Então, se alguém vem, nossa, isso é uma revelação, você trouxe isso para mim, eu não sabia disso. Então, a pessoa está revelando algo que o outro desconhecia. É outra maneira, né, no sentido coloquial aí comum que a gente entende. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer que existe para a humanidade uma revelação incessante. Nossa, que bonito que é isso que ele fala, né? Eu vou ler de novo. Eu não aguento, né? Vamos ler de novo. Desse ponto de vista, né, de revelar, trazer aquilo que está, que não é sabido ainda, né, que não está revelado, que não está à vista de todo mundo, todas as ciências, então a origem do conhecimento, né, assim, de novo, vai a revelação de tudo isso, né, nos fazem conhecer os mistérios da natureza. São revelações, e se pode dizer que existe para a humanidade uma revelação incessante. Então, todo tempo, abrimos o jornal, tem lá uma novidade. Vamos para a escola, aprendemos alguma coisa, não, tem uma novidade. Aí a gente busca um artigo científico, tem uma novidade. Na medicina tem uma novidade. Então, é incessante. E isso faz parte do nosso progresso. Então, a revelação ela é incessante. A humanidade ela é bombardeada de revelações. Pequenas, grandes, não importa, mas estão acontecendo, né? A astronomia revelou o espaço sideral que não conhecíamos. Então, pronto, a astronomia mostra para a gente os mundos, né? A gente não conhecia. A geologia, a formação da Terra, a química, a lei das afinidades. Aí ele põe aqui, inclusive, o tradutor, ele coloca uma preocupação aí, e que ele fala na química do século XIX, a atração, que é as afinidades, né? A atração. A atração entre as moléculas iguais chamava-se força de coesão. Moléculas de ferro têm atração mútua, por exemplo. Haveria também atrações seletivas entre moléculas homogêneas com ferro e enxofre, formando sulfeto de ferro, regida pela lei das afinidades. Isso aí era na época, lá no século XIX. Hoje se fala diferente, né? Forças interatômicas ou intermoleculares. Então, é outro... A gente tem que lembrar que Kardec estava subordinado, vamos assim dizer, por uma ciência da época. Então, tem muita coisa que a gente se preocupa e fala, pô, mas isso está desatualizado. Claro, podemos até dizer que está, porque é da época, mas o tradutor ele se preocupou em colocar alguns pontos aí que viessem a esclarecer os pontos, né? Então, a fisiologia revelou funções do organismo. E falou também dos descobridores, né? Copérnico, né? Nicolau Copérnico, Galilei, Newton, né? Isaac Newton, Laplace, Lavoisier, foram reveladores. E é bom que a gente tenha em mente esses nomes, porque eles vão nos ajudar a entender um pouquinho mais para frente o que é essa... assim, usar como exemplo esse tipo de revelador, a classificação desse revelador, que a gente vai entender, Kardec vai mostrar para a gente, 2 tipos de reveladores, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, no item 3, o caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Então, isso aí é uma situação assim, sine qua non. Nós temos que entender que a revelação está atrelada à verdade. Revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se algo é falso, então não é um fato. E, por consequência, não é uma revelação. Não existe revelação. Hoje está muito comum, né, as pessoas lançarem para o mundo aí informações que não são reais, que não é fato, que são informações falsas. Portanto, não são revelações. E falso, né, o fake,
é o que se usa hoje com muita intensidade. Ninguém está muito por né? Aí, ou seja, tem alguns interesses por trás disso, então vai lá e coloca uma informação falsa. Mas não é uma revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma revelação, ela desaparece. Não, isso não é uma revelação. Então, olha só, ele está nos conduzindo, orientando para que a gente veja que a doutrina espírita é uma revelação e ainda não foi desmentida. E seguramente não será desmentida. Pelo menos como um corpo de doutrina. Uma coisa ou outra pode ser não desmentida, mas evoluir, como acabamos de ver, sobre a lei das afinidades. Então, a ciência evolui, o espiritismo evolui como a ciência. Então, um ponto ou outro, ele é, sim, alterado, ele evolui, ele melhora, né? Mas como um corpo de doutrina, a informação como um todo, essa é uma revelação e essa vai continuar como fato, como verdade. Então, toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma revelação. E no caso de ter sido atribuída a Deus, considerando que Deus não mente e não engana, não pode emanar dele, de modo que deve ser considerada produto de uma concepção humana. Então, tudo aquilo que é desmentido, então, não tem nada a ver com Deus, porque Deus, né, não, como ele fala, não mente e não engana. Ele é imutável nas leis que ele fez, nas leis que ele colocou a nível de universo. Então, não dá para ter uma lei que funcione nessa galáxia aqui, né, na Via Láctea, e outra uma mais longe, né, outras leis que funcionem de maneira diferente. Não, o que vale para a gente aqui na Terra, vale para a galáxia, nossa, aqui vale para outras e outras, e assim vai. Então, são leis. Né? Então, o que vem dele, né, não pode ser desmentido. Né? Já o homem, não. Quantas coisas a gente já mudou, quantos pontos de vista a gente já teve. Né? Eu nunca vou me esquecer de uma aula, né, que a professora nos dava, né, a professora de ciências, tudo, e ela estava falando da Terra, né, que lá no passado ela era entendida como sendo uma grande placa, né, suportada por elefantes, né? Claro, é da Índia que veio isso aí, então, elefantes. Então, eu ficava imaginando, falei, e quem suporta o elefante? Né? Para mim, na minha cabeça, naquele jovem, né, que estava começando a aprender assim, mas na hora vinha aquela lógica. E aí, como é que fica? Eu lembro também de uma pessoa, um senhor, bastante idoso, né? E ele, do ponto de vista dele, de acordo com a escolaridade dele, que era muito pouca, era um senhor italiano, né? E ele falava assim que tudo estava pendurado, de alguma maneira tinha uns fios que seguravam as estrelas, segurava o sol, segurava, enfim, era a concepção dele. Né? Se ele estuda um pouco, ele vai ver que existe toda né, assim, uma estrutura que mantém todos os corpos sendo assim atraídos ou repelidos, e esse resultado vai dar assim, algo que funciona direitinho, que está lá. Né? São as leis de Deus. Né? Que são as leis de Deus, que está dentre elas, né, todo esse magnetismo que tem assim, no universo, que mantém toda essa estrutura aí funcionando. Né? Então, hoje, a gente acredita piamente nisso, e ninguém discute isso. Tudo bem que tem gente ainda que já levantou a hipótese, né, da Terra plana, aí, né, tal, mas não vamos nem tocar nesse assunto. Vamos falar daquilo que realmente a ciência entende como, e comprova, né, como sendo algo verdadeiro. Né? Ainda hoje eu via sobre o Fernão de Magalhães, que ele foi pelo caminho oposto para buscar as Índias, né, ou buscar aquelas ilhas asiáticas, né, para buscar temperos. Então, ele fez o caminho inverso, porque ele tentou atravessar pela terra, ele foi tentando, não conseguia, né, porque tinha um continente ali que separava os dois mares.
Aí ele deu a volta na Terra. Então ficou comprovado já naquela época, né? 1500 e pouco, que a Terra era redonda. Porque ele ia lá, virar e pronto, já estava. Então já tinha gente preocupada com isso. E hoje qualquer criança sabe disso. Então a ciência vai evoluindo, o espiritismo também evolui com a ciência, né? E em pontos, alguns pontos, mas não como um conjunto, né? Então, seguindo, né? Agora, qual é o papel do professor perante os alunos, se não o de um revelador? É isso. O revelador é aquele que mostra a verdade, traz a verdade para alguém. Então, nunca vou esquecer a professora falando sobre, né, aquela grande tartaruga que era suportada pelos elefantes e tudo, e eu ficava pensando, e a tartaruga não tem que fazer as necessidades lá, e como é que fica aquele elefante mais próximo, e, enfim, uma coisa da cabeça de alguém que né, nem sempre levou as coisas a sério, né? Ele ensina o que não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidades de descobrir por si mesmos, porque a ciência é uma obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que conduziram cada um sua cota de observações, aproveitadas pelos que vieram depois. Nossa, olha só, olha a benfeitoria da qual nós somos, digamos assim, herdeiros, né? Quanto conhecimento acumulado que desembocou hoje à nossa disposição. É só a gente querer ir atrás. Ainda mais hoje com a internet, nossa, a gente pode ter acesso a tanta coisa que antes não tinha. E a somatória de tudo que foi inventado, de tudo que foi revelado, de tudo que nos foi esclarecido. Então, eu perdi uma vez o nome do pensador em inglês que falou que nós deveríamos, tudo que a gente assim inventasse ou descobrisse, que a gente deveria oferecer para a humanidade de graça. Porque para aquele inventor, para aquele revelador chegar onde chegou, ele teve a contribuição de toda a humanidade. E ele pode somar até nas coisas menorzinhas, assim, né? mais próximas dele. Aquele que ensinou a andar, aquele que ensinou a falar, aquele que ensinou a ler e escrever, aquele que trouxe o conhecimento para ele, aquele que escreveu um livro. Então, isso somos nós. Então, nós vamos somando conhecimento. Que conhecimento que é esse? Que é a somatória de todo esse conhecimento que a humanidade foi acumulando ao longo do tempo. Então, é uma obra coletiva ao longo dos séculos, de uma multidão de homens. Olha que coisa, né? Então, aqueles que chegam depois aproveitam o que veio antes e vai melhorando e vai mudando, e assim nós vamos nos intelectualizando, aí nós vamos nos munindo de conhecimento. O ensinamento é, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita pelos homens que a conhecem para outros que a ignoram, e que sem isso permaneceriam na ignorância. Olha como nós somos dependentes. É impressionante isso, e nós não damos conta. Para chegar na nossa mão um lápis, por exemplo, nossa, vamos ver primeiro a árvore, né? Sim, mas a árvore, que certamente é de reflorestamento, tá, mas tem alguém que plantou essa árvore, mas tem o dono da terra, né? Tem quem pôs o adubo, né? O que fez, a mão de obra que teve lá, que foi contratada. Olha quanta gente já começou a envolver, estamos na árvore ainda, né? Aí depois o corte da árvore. E quem fez a máquina que cortou a árvore? Então vai longe isso aí. Então nós temos uma interdependência muito grande, até que chegue um lápis na mão aqui da gente. Assim, na nossa mesa, né? Passou até pelos caras que venderam, que armazenaram, que transportaram, né? Tudo isso. Então, nós somos todos dependentes uns dos outros. E no que diz respeito ao conhecimento, mais ainda, né? Que vai transmitindo de um para o outro, né? Então, vocês imaginem a grande malha que é isso,
e a grande massa de conhecimento, como se fosse possível pesar, né? Que massa tem peso, mas não é o caso. Né? Imagina a quantidade de conhecimento. Né? E, claro, tira as pessoas da ignorância, porque se não tiver nada disso, esse lastro, a gente ficaria na ignorância. Agora, que vem aquela parte, né, no item 5, mas o professor só ensina o que aprendeu. Então, ele é um revelador de segunda ordem. Já o homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador de primeira ordem. Aí nós vamos lembrar de Copérnico, de Galileu, de Newton, de Laplace, Lavoisier e tantos outros. Que aí sim, esses são os homens de gênio que vieram para alavancar o nosso conhecimento, né? Para levar a gente para frente, né? Trazendo ciência, trazendo arte, trazendo tanta coisa, né? Para que a gente pudesse ir para frente. Então, carrega a luz que pouco a pouco se difunde. Então, esse é o de primeira ordem. Esse é o homem de gênio. O professor é um revelador, mas é um de segunda ordem por quê? Porque ele aprendeu com alguém. Ele está transmitindo aquilo. Ele pode estar até enriquecendo com mais informações, tudo, para que aquilo que ele aprendeu ele possa melhorar, passar para adiante. Né? Parece aquela corrida de bastão, né? Todo mundo conhece, né? Né? Sai um cara na frente correndo e tal, passa o bastão para o outro, que corre mais, passa o bastão mais para frente, até o final da corrida. Então, esse conhecimento é como se fosse o bastão que a gente vai passando, o que a humanidade vai passando. E pode ser até que tem coisa que nós descobrimos no passado, já que a gente vive tantas e tantas vidas, né? Quem sabe nós fomos revelador de alguma coisa. É bom a gente pensar isso, né? Dá um pouco de importância para a gente. E não é difícil ser um revelador. Alguém vai ler uma história, se encanta com a história, acha que ela é fantástica, que ela é verdadeira, e é mesmo, então, e vem e conta para outro. Pronto, é um revelador, né? Ele, ainda que seja de segunda ordem, mas é um revelador. O que seria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Então, vem como se viesse de fora. E pode vir de fora mesmo. Vai que esse espírito que reencarna não tenha trazido conhecimento de mundos mais evoluídos. Ah, mas peraí, então ele é de segunda ordem. Nesse caso, pode até ser, mas ele não é dentro do conhecimento que está na Terra, mas sim que vem de fora. E aí ele pergunta, mas quem são esses homens de gênio? Por que eles são gênios? De onde que eles vieram? Como se tornaram gênios? Notemos que a maioria deles possui, desde o nascimento, faculdades transcendentes e conhecimentos inatos que com pouco esforço desenvolvem. Pega um Mozart, que aos 5 anos tocava peças e já compunha, né? Então, mas de onde que veio? Né? Está além do que está aprendido aqui. De fato, eles pertencem à humanidade. Não são pessoas que vieram, são extraterrestres, assim, não. Nasceu aqui, pois nascem, vivem e morrem como nós. Nasceram aqui, tiveram uma vida e depois envelheceram e morreram, desencarnaram. Pois então, de onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam adquirir durante a vida? Pode-se dizer, como fazem os materialistas, ter o acaso dado a eles matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Então, a explicação do materialista é muito superficial. Não, ele foi um privilegiado, ele nasceu com um cérebro diferente. Sim, mas por quê? Como que nasceria alguém sendo filho de alguém que não tem o cérebro privilegiado? Como é que funciona isso? Nesse caso, não teriam mais mérito do que um legume maior e mais saboroso do que os outros. Olha a comparação que Kardec faz. Então, um legume, que é mais bonito, mais gostoso, né, mais saboroso, ele tem muito mais mérito que esse que nasceu privilegiado. Porque o legume, para chegar naquilo, ele teve que evoluir, ele teve que se melhorar.
diremos, como certos espiritualistas, que Deus dotou gênios de uma alma mais favorecida que a das pessoas comuns. Então, algumas teorias que não são materialistas, né? Não, ele dotou uma alma melhor, veio melhor. Mas Deus fazendo isso, que capricho é esse? Por que ele faria uma coisa assim extraordinária, diferente, né? Essa suposição é igualmente ilógica, pois qualificaria Deus como parcial. Não, eu gostei mais desse dentro da minha criação do que daquele. Então, por isso, este é especial. É ilógico isso, né? A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade de existências. Então, aqui ele está dizendo assim, olha, não tem jeito, nós vamos ter que aceitar isso. A única resposta para isso, racional, é que essa alma, esse espírito, já existia. Deve ser mais velho, aprendeu melhor, viveu em outros mundos, não sei, mas ele já existia. E outra, ele teve oportunidades de viver outras vidas em outros lugares, tal, e continuar vivendo ainda por cima, né? Então, por isso a pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que, tendo vivido mais tempo, conquistou e progrediu mais do que os menos adiantados. Olha só, não tem segredo. Eu sei mais do que a minha neta de 11 anos. Estou falando dessa vida. Daqui a pouco, ela vai adquirindo conhecimento e vai se entusiasmando, tudo, e ela pode até me ultrapassar. Mas hoje a fotografia eu aprendi mais coisa do que ela, porque eu vivi mais, eu vivo mais, tenho mais tempo de vida, aqui na Terra falando, né? Agora, se a gente leva isso para o espírito, eu não sei se ela é mais velha do que eu. Talvez ela tenha muito mais conhecimento do que eu, mas muito mais. Me deixa comendo pó lá para trás, né? Porque ela pode ter tido experiências em outros lugares por muito mais tempo. Ao se reencarnar, e outra, quando esse espírito vive mais tempo, conquista conhecimento, progride mais, então ele vem para auxiliar aqueles que não conhecem tanto. Vem para revelar coisas que vão ser úteis para a civilização. Então, olha aqui, que mecanismo bonito. Só Deus mesmo para ter, né, para deixar para a gente essas regras, essas leis, que faz com que nós progridamos, que a gente vai crescendo. A gente sempre ouve falar isso, eu acho demais essa frase, né? Deus ajuda os homens através dos homens. Então, nós temos por obrigação de melhorar o nosso próximo, a vida dele, em todos os sentidos. Porque nós recebemos isso de tanta gente, nós somos resultado disso. Se hoje nós estamos numa situação, é porque de alguma maneira nós fomos favorecidos pelo conhecimento, pelas benesses, por tudo de outras pessoas. Por isso que nós chegamos aqui. Eu sei falar, mas se eu ficar sozinho, desde que eu nasci, conseguisse de alguma maneira me alimentar e tudo, eu não saberia falar, porque não tem ninguém para transmitir isso para mim. Falar. O passarinho canta igual ao outro porque ele aprende com o outro. Então, falar. E outra, eu nasci no Brasil, aí, se, sei lá, recém-nascido, me levasse para qualquer outro lugar do mundo, um outro idioma diferente do português, eu iria aprender aquele idioma. Por quê? Porque eu preciso de outro. Então, esse caminhar, né, esse progresso, né, de conhecimento e tudo, é isso. Senão eu ia estar falando que nem o homem das cavernas, ia estar falando aqueles sons guturais aí, né, que não fala nada, né? Então, nós devemos isso sempre a alguém que sabe mais do que a gente, né?
E no caso desses espíritos que reencarnam aqui, que são verdadeiros gênios, né, como eu chamo de gênio, o degênio, eles alavancam o progresso nosso. Contudo, seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Deus não gostou mais da cor dos olhos dele, não. Ele fez o seu esforço, a sua parte, porque quando ele reencarna, ele traz consigo o que ele sabe. Ou pelo menos tem facilidade para poder, junto ao conhecimento já existente, fazer aflorar o conhecimento que ele trouxe de outras vidas. Antes de renascer, já era um espírito adiantado. Reencarna para fazer os outros aproveitarem seu conhecimento ou para progredir ainda mais. Então, os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Ninguém é privilegiado. Se eu quero ser cantor, eu vou atrás de uma aula de canto. Posso não ser um bom cantor, não virar um bom cantor? Posso até que sim, não importa. Mas eu vou atrás do conhecimento, vou atrás de professor, alguém que revele para mim o canto, né? E eu vou, por meu esforço, treinando, e vai sair alguma coisa. Pode não ser uma maravilha, né? Posso não ser alguém, uma celebridade aí, né, de destaque, mas bem melhor do que se eu ficasse parado esperando que o canto se desenvolvesse em mim, né? Vamos pegar a sequência aqui direitinho, né? Os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas, liberados às suas próprias forças, esse progresso é muito lento. E se não forem ajudados por homens mais avançados, como o escolar está para o professor, então é lento. Se não tiver alguém que ajude, vão ter que reinventar a roda, vão ter que inventar tudo. Quando alguém já sabe, vem lá e mostra para a gente. Todos os povos têm tido seus homens de gênio que vieram em diversas épocas dar um impulso e os tirar de sua inércia. Então, todas as épocas, todos os lugares, teve gente que veio trazer o conhecimento. Claro que nem todo mundo foi bem aceito, né? E a gente vai perceber isso através da religião. O quanto a religião foi, assim, obstáculo para o conhecimento. A gente vai ver tudo isso aí. Da mesma forma que se admite a solicitude de Deus para com suas criaturas, por que não admitir que espíritos capazes de fazer a humanidade avançar, por terem mais energia e conhecimentos, encarnem pela vontade dele para estimular o progresso num determinado sentido? Então, o que tem de mal nisso? Então, do mesmo jeito que a gente aceita que Deus é solícito para com as criaturas, com a criação dele, por que não admitir isso? Que espíritos vêm trazer a revelação para a humanidade. Então, vocês percebem como Kardec está preparando a gente. E fala, olha, vocês estão vendo? A revelação espírita não veio de gente daqui, veio de fora. Quem é essa gente? Espíritos que já tiveram conhecimento anterior, já viveram mais, já viveram em outros mundos, mais adiantados que esse. Então vieram trazer. Agora a gente abre um parênteses e percebe como o caminhar da história tem uma lógica. Não tem nada que foi inventado antes. Imagina se o computador fosse inventado, sei lá, no ano 1000 depois de Cristo. Ninguém estava preparado. Não tinha nem matéria-prima para fazer o computador, não tinha nada. Podia ser que uma pessoa viesse com todo o conhecimento, fizesse de um jeito, lá, sei lá como, né, um computador. E aí? Estou só dando um exemplo para a gente perceber como tudo tem um caminhar lógico, coerente, racional, tudo no seu tempo. Então, a humanidade está caminhando em termos de conhecimento, de evolução,
tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. Pô, mas está uma bagunça. A bagunça é parte do momento. Exatamente isso. E quem está conduzindo esse planeta, certamente já viu, já teve experiência de outros mundos que estiveram nessa condição e que sabe que vai sair disso e sabe que vai melhorar. Nossa, mas como melhorar? Será que vai melhorar? Vai. Porque o que muda são as pessoas. E as pessoas podem ser substituídas, ou melhor ainda, podem ser melhoradas de encarnação a encarnação. E se tiver alguém que realmente vai dar problema, que vai atravancar todo o progresso, que não tem jeito, que vai ajudar outros mundos mais atrasados ainda. Então, tudo tem uma lógica, tudo tem um caminhar, tudo tá tudo certinho, está tudo no lugar. Então, não vamos nos desesperar com o que a gente está vendo, não vamos realmente nos preocupar, porque quem está se preocupando com a gente é competente. Nossa, se é. Estamos falando de Jesus, né? Estamos falando de todos aqueles que ajudam ele. Por que então nós não ajudamos ele? Por que a gente não passa essa revelação que foi tão importante para a gente, o Espiritismo, para algumas pessoas? Claro que não vai dar para sair pregando por aí, mas havendo uma oportunidade que alguém conheça, a gente ajuda, porque ele vai se transformar, como nós nos transformamos, como nós estamos nos transformando. Essa religião, esse conhecimento, essa ciência, essa filosofia, isso é uma dádiva. É algo que realmente vem para mudar a gente. E foi isso que Kardec percebeu. Isso vai mudar o mundo, isso vai mudar a humanidade. Já pensou lá no 1850 e pouco? Estava assim, impressionado. E nós agora somos herdeiros disso, desse conhecimento. Olha quanta coisa se passou de lá para cá, desde o Livro dos Espíritos. Olha quantos escritores espíritas acumularam tantas informações para chegar até a gente. Mas basta que a gente tenha boa vontade, né? Acho que esse é a palavra, a boa vontade, ou a vontade de buscar informação, porque está tudo aí. Um pouquinho antes da gente começar, uma companheira nossa pergunta, né? E onde é que eu encontro tal livro, né? Tal, claro, na internet tem várias traduções do mesmo livro. Então, dá para realmente usufruir de tudo isso que chegou até nós. Da mesma forma que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não admitir que espíritos capazes de fazer a humanidade avançar, por terem mais energia e conhecimentos, encarnem pela vontade dele para estimular o progresso num determinado sentido? Foi a propósito que eu estou lendo de novo, tá? Então, por que não entender isso? Por que não viria a gente aqui nos ensinar? Por que não admitir que recebe missões como um embaixador recebe do seu soberano, do seu rei, de alguém superior a ele, do mandante, né, do país que ele... Porque é uma missão, vai lá e transmita isso. Por que não? Tal é o papel dos grandes gênios, aqueles que a gente viu lá, Laplace, Galileu, né? Newton. Foi isso. Vieram para dar um empurrão para a gente, vieram ensinar a gente. Estamos falando encarnado, hein? E por que também não poderia acontecer isso com os espíritos? Qual que é a diferença? Encarnado ou desencarnado? É o corpo. Imagine a preocupação que espíritos familiares a nós, nossos amigos, simpatizantes, nossos amados, não estão torcendo para a nossa evolução. Estão aqui, do lado da gente, convivendo com a gente, nos intuindo, nos ajudando. Por que eles não vão querer ajudar a gente? Eles gostam da gente. Então, essa missão é que os espíritos têm para a gente.
né, para com eles, para que beneficiem a gente. O que eles vêm fazer se não ensinar aos homens as verdades que ignoram e continuariam ignorando por muito tempo, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual poderão se elevar mais rapidamente? Então, por que não ajudar? Jogo da adivinha é uma coisa, né? Jogo de adivinhar, sim. A gente faz a pergunta, né? E a pessoa fica pensando. Aí, quanto mais tempo vai levando, aí não importa, mas quando se trata de algo que vai fazer a diferença para a humanidade, imagina nós, no meio da pandemia, né, pessoas se auxiliando, o que sabe mais, auxiliando o que sabe menos, para desenvolver uma vacina. Olha o movimento que é isso. Então, as pessoas se envolveram nisso. E sempre foi aquilo que podia contribuir mais, ajudava para poder resolver. Porque é uma questão de vida ou morte, né? Até dele, do próprio inventor, do revelador da vacina. Esses gênios que aparecem através dos séculos, como estrelas brilhantes, deixam atrás de si uma longa trilha luminosa sobre a humanidade. São missionários, ou, se quiserem, messias. Olha só, o Messias é o ungido, né? O eleito, que veio para isso do ponto de vista religioso, para trazer para a gente o conhecimento, a mudança, a revolução. Caso ensinassem aos homens somente o que já sabem, sua presença seria completamente inútil. Assim, as coisas novas que ensinam, de ordem física ou filosófica, são revelações. Então, tudo isso que eles vêm contribuir, tal, são as revelações. Se Deus promove reveladores para as verdades científicas, também pode, com maior razão, promovê-los para as verdades morais, que são elementos essenciais ao progresso. Então, aí, Kardec já está preocupado com isso. Já está nos levando a pensar, olha, não é só ciência, não. Não é só aquilo que vem resolver conhecimentos e tudo na parte material. Tem também a parte moral. Melhorar o homem. Para que ele se melhore, exatamente. E para trazer, inclusive, questões que ele não tinha resposta. Para onde que eu vim? Para onde que eu vou? Quem sou eu? Né? Então, são coisas que não são materiais. Não é, por exemplo, a invenção da máquina a vapor, que quando veio foi uma revolução, tanto que foi chamada Revolução Industrial, né? Então, e tantas outras que vieram, né? O motor a combustão e a eletricidade, ixi, tantas coisas que vieram, tudo no seu tempo, né? E que vieram para trazer esse conhecimento material, o que afeta o material. Mas também tem essa preocupação moral, que são elementos essenciais, né, as verdades morais, elementos essenciais ao progresso. Tais são os filósofos, cujas ideias atravessaram séculos. Nossa, até hoje a gente fala de Sócrates, até hoje a gente fala de Platão. Tantas pessoas que passaram lá trazendo conhecimento, há milênios atrás, e nós falamos deles aqui ainda. E são revelações importantes. No sentido particular da fé religiosa, a revelação se refere mais particularmente às coisas espirituais que o homem não pode saber por si próprio, nem descobrir por meio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Então, esse vem do alto, porque a gente não conseguiria fazer isso. Olha quanta coisa a gente já, quanta transformação a gente já teve. Hoje, segundo eu li recentemente, tem umas 30 guerras em andamento. Aquela que está na mídia é a mais importante, mas tem país que está brigando internamente, tem país que briga contra os outros.
enfim, cada um tem a sua, o seu motivo lá. Não vamos nem julgar se está certo ou está errado, tá? Mas, e antes? Se brigava por qualquer coisa. Hoje tem regras, hoje tem consciência sobre as coisas. Só um maluco, outro que comanda uma guerra, mas se for pensar bem, então a gente se deixasse, se não tivesse esse conhecimento, essa revelação moral, religiosa, a gente estava se matando em qualquer lugar do mundo. Olho por olho, aquelas coisas lá, tudo ali, estava até hoje. Mas não, as coisas vieram de fora, vieram trazidas por mensageiros que vieram do alto, orientados pelo alto. Então vem Jesus e nos traz a mensagem de amor. Aí, não bastasse isso, vem a revelação através do Espiritismo para entender melhor a mensagem do amor, para não deixar dúvida, para explicar de maneira que a gente realmente entenda, né? Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados missionários, tendo a missão de transmiti-las aos homens. Considerada desse ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta, sendo aceita sem controle, exame ou discussão. Então, depois a gente vai ter um pouquinho mais explicado sobre isso aí, né? Porque agora a gente para aqui, porque o combinado era esse, né? Esses 7 primeiros itens aí para a gente poder trabalhar isso, discutir, entender isso, né? Mas isso é o que se diz, isso que Kardec nos prepara para que a gente entenda o que é a revelação, o Espiritismo como sendo uma revelação. Agora é a vez de vocês falarem. Depois do momento de reflexão, claro. Oi, Fernanda, pode falar. Tudo bem, boa noite a todos. Ontem eu estava vendo uma matéria até na CNN, na internet, né? De um menino de 5 anos que ele foi constatado depois de vários testes e tudo de que ele é gênio. E aí eu estava pensando, né? A família, ela quer se mudar para os Estados Unidos porque pela lei brasileira ele não pode pular mais do que 2 séries. Hoje ele cursa o 2º ano do ensino fundamental. Seria a 2ª série primária, né? E aí eu fiquei pensando, esse menino, a mente dele equivale a de um garoto de 15. Ele também não se enquadra, né, numa escola normal, porque aí o pessoal fala, tem que deixar ele ser criança. Mas ele não se enquadra numa escola normal porque a mente dele é de 15. E ele também não, se ele for pular muitas séries, ele também não se enquadra no meio dos de 15, né? E esse menino com 5 anos, gênio desse jeito, se hoje a gente já deu um pequeno salto, né, na tecnologia, imagina daqui a 20, 30 anos, né, com a orientação certa. Aí eu fiquei pensando nisso, nesse caso, né, de revelação, de repente, o que esse menino pode trazer para a humanidade, uma mente assim, se já com 5 anos ele é assim. A família está considerando mudar para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não tem isso, ele pode cursar até a universidade já, se ele tiver capacidade, né? Então, imagina. Aí fiquei pensando. Você vê que coisa, né? Eu fico pensando, agora que você falando isso, se ele, sendo como é, e vindo como veio, enfim, do jeito que está,
né, a situação, se ele não é um fator de mudança para determinado grupo, no caso a escola, no caso a coletividade, aí, enfim, para como tratar esse caso. Então, olha que coisa. Então, ele pode ter sido, talvez seja só isso. Estamos só conjecturando porque essa conversa leva a isso. Então, ele realmente pode trazer uma contribuição muito grande, ou ele pode estar trazendo informação. Olha, pessoal, em, não sei, 5 anos, né, que você falou, criança? É. Né? Em 5 anos, ele não teria capacidade de desenvolver o cérebro, o conhecimento, receber as lições, acumular informações para os 5 anos ter todo esse monte né, de conhecimento, tudo. Assim como se ele fosse também pianista, vai, que a gente vê criança, para uma pessoa ser, assim, ter um conhecimento razoável e tocar boas peças e tudo, tem que ter no mínimo 8 anos, né, de aprendizado, assim, se for levado a sério. Tem criança de 4 anos que toca melhor do que alguém que passou a vida tocando, né? Então, será que não é para chamar a atenção da gente? Não só que pode vir de fora isso, como espírito, mais assim, preparado para isso, ou a própria coletividade, como tratar a gente desse tipo, porque está acontecendo com tamanha frequência que a gente vai precisar se preparar, né? É. Então, É igual Leonardo da Vinci, né? É igual Leonardo da Vinci, que alguns dizem que ele não era nem desse planeta, que ele veio de um outro planeta para trazer esses ensinamentos que ele trouxe para a gente. Fique tranquila que nós também seguramente viemos de outro planeta, tá? Talvez, né? Não do que ele veio, mas de outro, né? Então, esse É negócio verdade. de outro planeta, sim, mas eu prefiro pensar nele como realmente alguém muito mais experiente, muito mais inteligente, muito mais bem preparado e tal, porque era muito mais velho do que a gente. Assim como Jesus, né? Quando criou, ele moldou esse planeta, quando ele trabalhou isso, bilhões de anos atrás, ele já era superior, né? Então, quer dizer que ele tem muito mais tempo do que nós, né? Então Verdade. são, né? E eles têm a capacidade de revelar, realmente tem. E uma criança dessa, com certeza, tem. No mínimo, tem a capacidade de revelar para a gente a necessidade que a gente tem de tratar essas crianças devidamente, apropriadamente. Verdade. Eu só queria fazer um comentário em cima disso, porque criança prodígio é um problema, às vezes. Assim, pelo menos até onde eu já li a respeito, porque a maioria que você coloca nesse caminho de desenvolvimento acentuado, intelectual, acaba se perdendo no meio do caminho, porque a pressão moral é muito grande, né? É que elas vão descobrir alguma cura. Tinha um menino muito tempo atrás, eu nem sei qual que foi o fim dele, ele tinha uma facilidade muito grande para aprender medicina, foi para Oxford, estava na faculdade, estava fazendo medicina e de repente ele desapareceu, né? E a ambição dele era achar a cura para o câncer. Então, a gente não pode esquecer que quando o Kardec fala de gênios, né? Também ele está falando dentro do sentido moral, né? Porque não é simplesmente o intelectual. O intelectual, o nosso cérebro pode se desenvolver de acordo com uma determinada genética, mas se essa moral não estiver muito bem baseada, se você não soube socializar, você não aprendeu essa socialização, fica muito difícil, o fardo é muito forte, né? Então é por isso que facilmente essas crianças acabam ou por pressão dos pais, ou Mozart é um caso clássico, né? Beethoven também é um caso clássico de criança prodígio que acabou tendo uma vida muito difícil, né? Por conta da pressão dos pais e da própria sociedade também, né? Porque a sociedade espera esse salvador da pátria, né? E às vezes os gênios aparecem, aqueles que fazem mesmo a diferença, eles aparecem de uma maneira muito inusitada. Einstein apareceu de uma maneira inusitada. Ele era um funcionário público que gostava de estudar física, né? E que no tempo livre dele estudava física. Então, Planck também,
né? A Marie Curie também. Então, a gente olha assim, essas pessoas que realmente, né, fizeram grandes diferenças, né, na sociedade, essa pressão ela foi quase inexistente, né? Eles eram atores, no início, eram desconhecidos, né? Não sei, é só isso que eu estava pensando, sabe, Fernanda? Não, sim. Mas é o que você falou, é muito difícil, né? Porque é a pressão interna, que é de cada um, e que Stephen Hawking também era um gênio, e ele tinha uma pressão dele mesmo, com ele mesmo, muito grande. Agora, essa questão moral é muito difícil, né? Porque a gente é falho, né? Então, também tem a questão aí de orgulho, né? De vaidade, e a pessoa achar que porque ela tem condições, como você falou, como esqueci a palavra agora, mas quando a pessoa aprende muito rápido e é muito inteligente, e ele tem isso tudo, esse poder na mão, o que fazer com isso, né? E aí cabe aos pais essa orientação, mas também se os pais não tiverem isso, como você disse, a pessoa se perde, né? É complicado. Na verdade, não somente os pais, né? É toda uma sociedade. E não Sim, precisa, escola, não, tudo isso, né? não precisa nem ser gênio. Você pega um artista, uma celebridade aí e tal, e de repente ela tem uma crise de criatividade, sei lá, se é um compositor, pronto, a sociedade cobra dele. Ou se é alguém que utiliza o corpo como parte né, de uma ferramenta de trabalho, uma atriz, alguma coisa assim. De repente, por qualquer motivo, ela perde aquela silhueta, pronto, a sociedade já cobra. Então, realmente, essas diferenças muito grandes, vem um menininho gênio aí, então a sociedade vai cobrar de um jeito também, né? Então, é difícil. E eu acho que a observação da Ana Paula foi muito boa. A nossa situação moral, né, do planeta ainda deixa a desejar. E isso faz uma grande diferença. Então, no Tem um fim, outro vem uma ponto. criança. Ah, desculpa, Luiz. Pode falar. Não, só vem uma criança diferenciada, se ela não tiver realmente preparada, e certamente é difícil estar preparado no ambiente que a gente vive, no estágio que a humanidade está, ela pode resvalar, ela vira um problema, realmente. Então, por isso que quando a gente comentou que pode ser que essas crianças venham até para ensinar a gente como agir, porque é um problema. Sim, Ana Paula, desculpa. Não, que é isso, eu acho que a gente também tem que separar duas coisas, né? O que é a reencarnação do espírito e o que é o desenvolvimento da sociedade. Quando um conhecimento é necessário para a sociedade, ele vai vir de alguma forma. Tem um plano A, tem um plano B, C, D. A questão, quando a gente olha para esse desafio da intelectualidade, ela é muito mais um desafio para o espírito do que necessariamente uma necessidade para o avanço da sociedade. Entendeu? Porque se aquele espírito não der conta do recado, outro espírito vai dar, vários vão estar agindo ao mesmo tempo. O Luiz usou um exemplo muito feliz para ilustrar isso, que é a questão da vacina, né? E não dessa particular vacina da Covid, mas todas as vacinas sempre foram um esforço coletivo de vários cientistas tentando achar, né? Cada um fazendo um pedaço da pesquisa e tentando juntar. Então, não adianta a gente achar que é aquela pessoa que tinha que dar a volta na humanidade, que ia trazer alguma coisa para a humanidade. Isso não existe, né? Se a gente estiver olhando pelo ponto de vista do espiritismo. Isso é muito mais um desafio para o espírito, da mesma forma que é um desafio para o espírito assumir uma fortuna muito grande, né? Por exemplo, a gente pega uma pessoa que tem um poder de
de persuasão através do dinheiro muito grande, é um desafio para aquele espírito, mas ele não vai ser capaz de mudar o curso da humanidade por causa disso, né? Então, a gente tem que colocar as coisas um pouco mais ou menos nas dimensões que elas são, né? Mas é claro que, invariavelmente, o nosso desenvolvimento como sociedade é um mérito coletivo nosso, né? A espiritualidade não interfere nisso a ponto de mudar também a sequência das coisas. Mas não depende de um único espírito que isso aconteça, né? Essa ideia do salvador da pátria é uma ideia que a gente precisa enterrar ela de uma vez por todas, né? Porque a gente olha esses espíritos que têm uma certa proeminência na sociedade, a gente acha que eles vão fazer a diferença, sabe? A gente olha para eles e fala assim, agora vai, né? E não é bem assim. É mesmo, porque tudo é muito lento para que a gente possa realmente aprender, né? É passo a passo, né? Não adianta dar saltos. Porque o avanço que a gente tem que fazer é moral, não é intelectual. Esse conhecimento talvez seja um conhecimento até velho para a gente mesmo. Se bobear, entendeu? Se bobear é como o Luiz estava falando, assim, o que a gente pensa que é muito novo aqui é muito velho para a gente quando a gente desencarna. Talvez a gente vá olhar para essa humanidade, tudo que a gente vê de super tecnológico, que a gente fala, nossa, isso é muito arcaico. O objetivo não é o material, né? Como ele fala, né? O objetivo é moral. No caso, os pais têm grande responsabilidade, né? Muitas vezes eu penso nisso, né? Que os recursos que a gente tem, todos eles são, quaisquer recursos, são para a nossa elevação moral. Sim. E é o que a gente vai levar daqui, a nossa transformação, nossos valores morais, né? O que a gente desenvolver aqui. Tem uma coisa também que você falou, Luiz, que agora que eu estava lembrando. Até a ciência já é muito difusa hoje, né? As pessoas ficam esperando o próximo Einstein. Do jeito que a ciência caminha hoje, vai ser muito difícil, gente. Já está difícil de achar Nobel e dar o Nobel para uma única pessoa, porque nem a ciência mais ninguém é mais proprietário de uma descoberta, sabe? Tudo é colaboração, tudo é colaborativo. E que bom que está sendo assim, sabe? Não estou achando ruim, não. E essa sua observação, ela vem de encontro ao que Kardec fala, né? Que a doutrina como um todo, ela não muda, mas uma coisa ou outra muda. Então, até isso está mudando. Até o homem de gênio não vai ter tanto, se é que ainda vamos ter, né? Alguns, não sei, mas não vem com uma frequência que já veio antes. Ainda que nós estamos falando de um período muito grande. Mas teve gente que realmente veio e fez a diferença, né? Como você citou Einstein, né? Fez a diferença no meio que ele estava, o conhecimento necessário. Ele veio e explicou, né? Aquilo que ele concluiu tudo e comprovou que era verdadeiro. Trouxe a revelação, mas cada vez mais vai estar na mão de vários. A própria doutrina espírita não foi um espírito que trouxe isso. Como Kardec falou, seria a opinião de um espírito, como a gente viu na última reunião. Então, e se é pessoal, ela é suscetível a engano, a erro, né? Mas um conjunto, as coisas já ficam um pouco mais difíceis, ainda mais de espíritos superiores, né? Então, o resultado do espiritismo não é de uma pessoa, um espírito, um homem encarnado, não. Não, é de uma coletividade. E de uma maneira, assim, realmente, como eu acho que foi, você vai saber melhor, porque você gosta muito dele, né? Herculano Pires, acho que foi ele que falou que foi uma invasão coletiva. Não sei se foi o próprio Kardec ou foi ele, né? Mas
uma invasão coletiva, bem organizada ainda por cima. E realmente, em vários lugares do mundo vieram, né, manifestações que depois compuseram essa doutrina. Olha, vamos usar um pouco da lógica, né? Se tudo é um aprendizado, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse aprendizado, menos distantes elas vão estar entre elas, certo? Quando a gente tem muitos gênios também numa sociedade, é porque existe uma desigualdade muito grande de aprendizado, né? Porque poucos têm acesso a um nível de aprendizado muito alto, né? Então, facilmente, você... Tem um ditado, né, que na ciência que a gente fala, né, que você está sobre os ombros de gigantes, né? Porque você usou o conhecimento daqueles que vieram antes de você. Então, a questão é que quanto mais as pessoas tiverem acesso ao conhecimento, acesso à educação, mas não uma educação ainda só de eliminar analfabetismo, mas uma educação que seja voltada ao aprimoramento do indivíduo. Esses gênios vão ficar difusos, porque todos nós temos tanta capacidade quanto eles. Todos nós temos. O nosso cérebro, ele é plástico, ele tem capacidade de aprender. Basta querer, né? Basta ter a vontade também. Então, eu acho que... E da mesma forma vale para o espiritismo. Todo mundo tem a capacidade de entender todas as obras. Basta querer estudar, basta querer se esforçar. Então, quanto mais você dá acesso às pessoas a tudo isso, menos essas disparidades vão existir e mais semelhantes nós vamos ficar. Então, o que eu vislumbro, assim, de um mundo feliz é que essas desigualdades, elas nem são mais visíveis, sabe? No mundo de regeneração, esse que a gente vai entrar, que estamos no mundo em regeneração, e as oportunidades vão ser para todos. Então, isso, ou pelo menos serão oportunidades melhor distribuídas, né? Então, hoje, a gente não tem isso nem para o lado, assim, econômico, financeiro, né? A gente vê as desigualdades. Quanto mais para né? Quanto mais para o conhecimento. Então, nós vamos ter oportunidades, sim, mas não hoje como está. Está certa. Eu também, assim, eu concordo com você, eu gosto, né? Eu sou, como é que eu diria? Eu me junto a essa lógica aí, porque realmente é isso. Cada vez mais a gente vai estar distribuindo coisas e, portanto, quando eu falo distribuindo, assim, por exemplo, conhecimento, distribuindo conhecimento, o acesso ao conhecimento. Então, não vai ter tanta disparidade, realmente. Hoje há disparidade porque há muito egoísmo dentro de nós não queremos dividir, né? Eu acho que é exatamente isso. Por isso que é necessário que venham no nosso planeta homens de bem, né? Para que a gente possa evoluir. Porque o conhecimento material, dentro daquilo que nós temos necessidade, está tudo aí, né? Agora, nós necessitamos da moralidade mesmo, inclusive para usar tudo isso aí, né? Que está aí. Nós estamos aí vivendo nesse momento, eu acho que todo o planeta deve estar vivendo isso, uma preocupação muito grande, né? Vai que um doido aí resolva usar uma arma nuclear, né? Então, precisa de muita moralidade para utilizar a ciência, né? Então, ter só conhecimento realmente não resolve. Você estava falando de moralidade, né, para usar a ciência, né? Quantas vezes que eu já vi pessoas que tinham uma inteligência, assim, surpreendente, que poderiam estar fazendo uma pesquisa surpreendente para a sociedade e estão fazendo uma pesquisa surpreendente para não ajudar a sociedade. Assim, que tem... Na verdade, não é que não ajuda, mas é uma coisa superficial, né? Mas é porque paga melhor, faz melhor,
paga melhor, desculpa, tem um fundo melhor, vai trabalhar melhor. É. Então, é O difícil, não é fácil. É verdade. Bom, na verdade, a gente sempre cai, eu acho, sabe, dentro dos estudos que a gente faz, a gente tem que se voltar para nós mesmos, né? Não tem jeito, né? Onde nós nos enquadramos nisso, né? O que nós estamos fazendo para colaborar, sejamos homens de ciência, sejamos gênios ou não, né? Acho que nós devemos nos perguntar realmente, com a pouca capacidade que ainda temos, mas o que nós estamos fazendo, né? Para ajudar tudo isso? Porque enquanto nós não nos melhorarmos individualmente, nada vai mudar, né? Muito bem. Que Deus nos abençoe, né? Para que a gente possa, a partir desse conhecimento que estamos adquirindo, nós possamos realmente nos transformarmos, né? Em homens de bem. Em benefício de nós próprios e principalmente dos outros, né? Bom, sejamos reveladores de primeira mão, de segunda mão, mas vamos ser reveladores, né? Vamos procurar ajudar o nosso próximo com aquilo que a gente já conhece. Muito bem, chegamos ao final da nossa reunião. Queria saber se alguém mais tem alguma observação, algum comentário, para a gente fazer a nossa presenciamento, que também fica o convite aberto. Eu vou fazer a prece, então. Deixa eu só perguntar se alguém gostaria de fazer mais alguma observação. Fica à vontade. Muito bem. É nessas horas, querido Mestre Jesus, que nos unimos para o estudo da doutrina dos Espíritos que nos leva, Mestre querido, às tuas benditas lições, que nos leva, Mestre querido, a recordarmos que o Senhor nasceu entre nós para nos ensinar principalmente o amor. Aí nós sentimos, querido Mestre, como é importante esses momentos que aqui ficamos para o nosso crescimento. Por isso, Senhor Jesus, nós te rogamos que o Senhor nos auxilie, principalmente, Senhor, para que tenhamos força de vontade, bom ânimo, para estarmos sempre juntos, em busca desse conhecimento que nos eleva. E depois, Senhor, te rogamos encarecidamente que nos auxilie para que esses ensinos calem fundo também, não somente a nossa mente, mas os nossos corações, para que nós possamos nos transformar, deixando para trás aquele homem velho que o Senhor nos pede, para que através do conhecimento sejamos homens melhores, homens novos. Oh, querido Mestre, muitas vezes sentimos o quão é difícil para nós, diante de tantas dores, diante de tantas pessoas que vemos que estão ainda na infância da moralidade, e nós que caminhamos com palmo, Senhor, já sentindo a diferença, muitas vezes desanimamos.
Ajuda-nos, Senhor, a ajudar os nossos irmãos. Se não podemos ajudá-los diretamente, que possamos ajudá-los com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, não do amor verdadeiro que ainda não temos, mas pelo menos, Senhor Jesus, aquele pequenino amor que está em busca da luz, e que nós possamos, Senhor Jesus, levar aos nossos irmãos essa pequena luz que já adquirimos, ou ainda, Senhor, essa luz que desejamos. Mas sabemos, Senhor, que as suas mãos podem levar muito mais do que nós próprios esse amor às pessoas ainda tão vazias de moral e que usam as suas ações somente de acordo com o próprio egoísmo, com o próprio materialismo. Desejam tanto, Senhor Jesus, serem importantes, mas ainda falta tanto para caminhar, tanto quanto nós, Senhor Jesus. Não nos excluímos deste caminhar, muito pelo contrário. Oh, querido irmão maior, dá-nos as tuas mãos e ajuda-nos a te seguir mais rapidamente. Dá-nos as suas mãos, Senhor, para que nós possamos ultrapassar as pedras do caminho que machucam tanto os nossos pés. Dá-nos, Senhor, as tuas mãos para que não nos desviemos do caminho. Para que nós não andemos, Mestre, do lado dessa estrada, mas bem no meio, te seguindo em linha reta. Que nós possamos sempre encontrar irmãos com as mesmas ideias, com a mesma vontade de buscar a tua luz. E que possamos, Senhor, num grupo maior, com determinação, seguir em frente, fortalecidos, fortalecendo uns aos outros. E em bando, Mestre querido, irmos mais depressa, pertinho de ti, Mestre. Até que um dia, Senhor, o Senhor solte de nossas mãos e que possamos andar com os nossos próprios pés. Esteja sempre conosco, Senhor, mas não com esse grupo que aqui está, mas com toda a humanidade. Querido Mestre, nós só voltamos os nossos olhos para a humanidade, crendo que são todos nossos irmãos nesse momento de dor. Por isso, Mestre querido, nós jamais devemos dizer que a dor é algo de ruim em nossas vidas, porque foi essa dor que nos fez abrir os olhos para nos olharmos como os verdadeiros irmãos. Uns ainda no início da caminhada, outros no meio e outros chegando já até o Senhor. Mas que o Senhor nos abençoe a todos, Senhor. Nós que ainda estamos no início da caminhada. Esse planeta todo, Senhor. Abençoa-nos. Que jamais deixemos de estar juntos, para podermos, além de caminharmos juntos, mas acima de tudo, para darmos forças uns aos outros.
e te seguir mais rapidamente. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Um beijo.